alguns anos, durante uma viagem ao interior do Paraná, vivi algo que até hoje me deixa arrepiada só de lembrar. Meu pai tinha uma pequena propriedade rural em um distrito isolado, cercado por matas e rios. Era um lugar tranquilo, perfeito para escapar da correria da cidade. Mas, naquela vez, a paz foi substituída por um medo que nunca esqueci. Chegamos ao sítio em uma tarde ensolarada. Meu pai queria verificar como estavam os animais e a plantação, e eu fui junto para ajudar. Depois de algumas horas, já perto do anoitecer, ele sugeriu que eu pegasse o carro e fosse até o pequeno mercadinho do distrito para comprar alguns suprimentos. O mercadinho ficava a uns 15 minutos de carro, por uma estradinha de terra que atravessava um trecho de mata fechada. Enquanto dirigia, percebi como a região era silenciosa. O sol já estava se pondo, e a luz alaranjada das árvores criava sombras longas e inquietantes. Cheguei ao mercadinho, comprei o que precisava e comecei a voltar para o sítio. Foi quando tudo começou. A primeira coisa que notei foi que a estradinha parecia diferente. Era como se o caminho tivesse mudado, mais sinuoso e estreito. As árvores pareciam mais densas, e a luz do entardecer já havia desaparecido, dando lugar a uma escuridão quase total. Liguei os faróis altos do carro, tentando iluminar melhor o caminho, mas isso só fazia as sombras parecerem ainda mais ameaçadoras. Depois de alguns minutos dirigindo, vi algo na beira da estrada. Parecia uma pessoa, parada ali, sem se mexer. Diminuí a velocidade, mas não consegui distinguir detalhes. Quando passei pelo alguém, tive a impressão de que me observava fixamente. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que era apenas um morador local, mas algo na postura daquela figura era estranho. Acelerei um pouco, tentando afastar o desconforto. Mas não demorou muito para que ouvisse outra figura, dessa vez no meio da estrada. Freiei bruscamente, quase parando o carro. Era uma pessoa alta, usando roupas escuras e um chapéu que escondia o rosto. Fiquei parada por alguns segundos, esperando que se movesse, mas ela permaneceu ali, como uma estátua. O pânico começou a tomar conta de mim. Apertei a buzina, mas a figura não reagiu. Então, tomei a decisão de desviar, passando pelo acostamento. Enquanto fazia isso, olhei pelo retrovisor e vi a figura se virar lentamente, como se estivesse me acompanhando com o olhar. Não pensei duas vezes e acelerei o máximo que pude. Quando finalmente cheguei ao sítio, desci do carro tremendo. Contei ao meu pai o que tinha acontecido, mas ele tentou me tranquilizar, dizendo que devia ter sido algum morador ou até mesmo minha imaginação. Mas eu sabia que não era isso. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi algo do lado de fora da janela do meu quarto. Eram passos lentos, acompanhados de um som ritmado, como se alguém arrastasse algo pelo chão. Meu coração disparou novamente. Criei coragem e olhei pela fresta da cortina, mas não vi nada. No dia seguinte, encontramos marcas estranhas perto da entrada do sítio. Pareciam pegadas, mas eram muito maiores do que as de uma pessoa comum. Também havia marcas paralelas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Meu pai tentou achar uma explicação, mas no fundo eu sabia que aquilo estava relacionado às figuras que vi na estrada. Depois daquele fim de semana, não voltei mais ao sítio. Meu pai eventualmente vendeu a propriedade, dizendo que não fazia sentido mantê-la. Até hoje, não sei o que encontrei naquela estrada, mas uma coisa é certa: não era algo deste mundo. Quando eu tinha 17 anos, minha família decidiu se mudar para uma cidadezinha no interior do estado de Goiás. Meu pai tinha conseguido um emprego na prefeitura e minha mãe estava empolgada com a ideia de uma vida mais tranquila. No início, a casa nova parecia perfeita, espaçosa, com um quintal enorme e cercada por árvores frutíferas. Mas foi lá que vivi um dos episódios mais assustadores da minha vida. Poucos dias depois da mudança, comecei a perceber algo estranho. Durante a noite, enquanto todos dormiam, eu ouvia sons vindos do quintal. Era como se alguém estivesse andando devagar entre as árvores. Mas quando eu olhava pela janela,
Nunca via nada. Tentei ignorar, achando que eram animais ou coisa da minha cabeça, mas o incômodo permanecia. Certa noite, acordei com um barulho mais alto do que o normal. Parecia o som de galhos sendo quebrados, seguido por passos pesados. Peguei meu celular e iluminei o quintal pela janela, mas não vi nada de anormal. Decidi sair para checar, apesar do medo. Minha mãe sempre dizia que eu era teimosa demais para o meu próprio bem. Peguei uma lanterna e abri a porta dos fundos. O ar estava gelado e a luz da lanterna mal atravessava a escuridão. Caminhei até o meio do quintal, tentando identificar o que poderia ter causado o barulho. Foi então que vi uma figura parada próxima a uma das árvores. Era alta, com o corpo magro e desproporcional. Seus olhos brilhavam com a luz da lanterna, como os de um animal. Congelada de medo, tentei convencer a mim mesma de que era apenas um vizinho ou algum desconhecido perdido. Mas, ao me aproximar, percebi que não era uma pessoa. A criatura tinha algo de errado, quase como se sua presença fosse um erro na realidade. Dei um passo para trás, e foi o suficiente para ela começar a se mover. Não corria, mas seus passos eram incrivelmente silenciosos, mesmo sobre as folhas secas espalhadas pelo chão. Entrei em pânico e corri de volta para casa, trancando a porta atrás de mim. Passei o resto da noite acordada, esperando que algo tentasse entrar, mas não aconteceu nada. Quando contei para minha família no dia seguinte, todos acharam que eu tinha tido um pesadelo. Meu pai riu, dizendo que eu assistia filmes de terror demais. Depois disso, os barulhos continuaram, mas eu nunca mais tive coragem de sair para investigar. O pior veio algumas semanas depois. Estávamos todos jantando quando ouvimos um som alto de vidro quebrando. Corremos para a sala e vimos que uma das janelas tinha sido estilhaçada. No meio dos cacos, havia um objeto estranho, um pedaço de madeira entalhado em forma de figura humana, com traços que lembravam muito a criatura que eu tinha visto no quintal. Minha mãe ficou horrorizada e meu pai decidiu chamar a polícia. Os policiais vieram, deram uma olhada no quintal e disseram que provavelmente era obra de algum adolescente tentando assustar a gente. Mas eu sabia que não era tão simples assim. Naquela mesma noite, decidi fazer uma pesquisa sobre a região. Descobri que, há muitos anos, havia lendas sobre uma entidade que vagava pelas matas ao redor. As descrições batiam com o que eu tinha visto: um ser magro, alto e com olhos brilhantes. Diziam que ele aparecia para proteger o território ou assombrar aqueles que perturbavam as árvores. Depois desse episódio, minha família decidiu se mudar. Meu pai arranjou outro emprego em uma cidade maior e nunca mais voltamos àquela casa. Até hoje, penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado mais tempo ali. Talvez nunca saiba, e talvez seja melhor assim. Certa vez, eu trabalhava como recepcionista em um resort 5 estrelas que ficava a cerca de 45 minutos do centro da cidade. Todo mundo que já trabalhou com turismo ou hospitalidade sabe que existem certos períodos do ano em que é mais movimentado que o normal, ou seja, alta temporada. Esse incidente aconteceu durante a alta temporada. O resort estava lotado e os hóspedes estavam fazendo check-in um após o outro no balcão da recepção. Eu estava quase finalizando o check-in de um casal muito simpático quando vi uma família de 5 pessoas atrás deles na fila. Tentei terminar o processo rapidamente para poder ajudar a família que era a próxima. Você deve estar pensando que, quando eu disse família de 5 pessoas, me referi aos pais e 3 crianças, certo? Mas, na verdade, eram 2 crianças e uma senhora idosa, que na época eu presumi ser a mãe do marido ou da esposa. Agora, a política do resort era obter os dados de todos os hóspedes que ficariam no local, e isso por uma boa razão: segurança. É o mesmo motivo pelo qual as companhias aéreas coletam informações dos passageiros. Então, informei ao marido que precisávamos dos dados de todos, e ele respondeu: "Claro, sem problemas." É claro que eu esperava ver 5 nomes no formulário de registro. Quando percebi que só havia 4 nomes, a família já estava na área de concierge pegando suas bagagens, e em seguida,
foi para os quartos. Eu não podia ir atrás deles, pois estava ajudando outro hóspede. Como disse, era alta temporada. Tudo o que pude fazer foi observá-los de longe, andando em direção aos elevadores até desaparecerem de vista. O tempo todo, a senhora idosa os seguia silenciosamente, mas eu não dei muita atenção e voltei a atender o hóspede à minha frente. Depois que o movimento diminuiu, por volta das 16 horas, decidi ligar para o quarto da família para informar que havia informações faltando. O marido desceu sozinho à recepção e eu disse que precisava dos dados da mãe dele ou da esposa dele. Esse homem ficou parado, me encarando por algo que pareceu 1 minuto, e disse: "Somos apenas eu, minha esposa e nossos 2 filhos." Confusa, obviamente respondi: "Mas, senhor, eu vi 5 pessoas com vocês." Nesse ponto, pensei que ele estava mentindo para evitar pagar a taxa de uma terceira pessoa em um dos quartos. Eles reservaram 2 quartos e cada um só tinha amenidades para 2 pessoas, o mesmo valendo para o café da manhã incluso. Ele ficou mais 1 minuto em silêncio e perguntou como era essa senhora idosa. Expliquei que ela tinha cabelo grisalho, curto, estilo Chanel. Também disse que ela usava uma camisa vermelha, com uma calça preta longa. Assim que eu disse isso, ele rapidamente pegou o celular, rolou freneticamente por alguns segundos e me mostrou uma foto da mesma mulher, com as mesmas roupas, deitada em um caixão fechado com uma tampa de vidro transparente que permitia ver o corpo. Eu apenas balancei a cabeça levemente, e ele disse que era a mãe dele, que havia falecido inesperadamente alguns meses antes. Para minha surpresa, eu estava em choque e sem palavras, mas de alguma forma consegui murmurar: "Sinto muito pela sua perda, senhor, e me desculpe por isso." Ele apenas disse que estava tudo bem, me deu um pequeno sorriso e foi embora sem dizer mais nada. Quando eles fizeram o check-out 2 dias depois, nós apenas fingimos que nada daquilo havia acontecido. Felizmente, a senhora idosa não estava lá. Ainda fico arrepiada só de pensar nisso até hoje. Oi, pessoal. Essa é a primeira vez que compartilho algo aqui. Mas o que aconteceu comigo em uma estrada do interior do Mato Grosso do Sul ainda me deixa sem palavras. Sempre fui cética com histórias de coisas paranormais, mas depois dessa noite, não sei mais o que pensar. Era uma sexta-feira e eu estava dirigindo de volta para casa depois de visitar meus pais em uma cidade vizinha. Já passava das 11 da noite e o caminho era praticamente deserto. A estrada cortava uma região cheia de montanhas e curvas fechadas, com poucas luzes e nenhum sinal de casas ou postos de gasolina por muitos quilômetros. Tudo estava normal até eu passar por uma curva especialmente fechada. Ali, senti um frio repentino, tão intenso que precisei ligar o aquecedor do carro. Olhei para o termômetro no painel, mas ele marcava uma temperatura normal para aquela noite de verão. Mesmo assim, o frio parecia se infiltrar na minha pele. Foi quando vi algo na beira da estrada. Era uma mulher, vestida com uma roupa branca que parecia antiga, quase como um vestido de noiva. Ela estava parada ao lado da estrada, olhando fixamente para mim. Diminuí a velocidade por instinto, pensando em oferecer ajuda, mas algo na sua presença me deixou desconfortável. Ela não fez nenhum gesto, apenas continuou me encarando com olhos tão escuros que pareciam vazios. Passei por ela e acelerei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Olhei pelo retrovisor para ver se ela ainda estava lá, mas a estrada estava completamente vazia. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Tentei me convencer de que era apenas cansaço ou minha imaginação pregando peças, mas a sensação de frio continuava. Alguns minutos depois, ao fazer outra curva, senti como se algo tivesse passado correndo na frente do carro. Pisei no freio, com o coração disparado, mas não havia nada na estrada. Mesmo assim, o impacto foi tão forte que o carro estremeceu, como se eu tivesse atropelado alguma coisa. Saí do carro com a lanterna do celular para verificar, mas não havia sinal de nenhum animal ou objeto. Enquanto estava ali,
Parado no meio da estrada deserta, ouvi um som baixo vindo da mata ao lado. Era como um sussurro, mas não consegui entender o que dizia. O som foi ficando mais alto, quase como se dezenas de vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Entrei no carro, trancando as portas, e acelerei sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei em casa, percebi que algo estava errado. O relógio do carro marcava 2:30 da manhã, mas o trajeto não deveria ter levado mais de 1 hora. De alguma forma eu tinha perdido quase 2 horas, e até hoje não sei como isso aconteceu. No dia seguinte, contei o que aconteceu para um amigo que mora na região, e ele ficou pálido. Disse que há muitos anos, naquela mesma curva onde vi a mulher, uma noiva tinha morrido em um acidente a caminho do seu casamento. Desde então, várias pessoas relataram ver uma figura parecida, sempre nas noites mais escuras. Não sei se acredito nisso, mas desde aquela noite, evito dirigir por aquela estrada à noite. E até hoje, quando passo pela curva durante o dia, sinto um leve frio e o peso de algo que não consigo explicar. Talvez nunca consiga. Essa história parece bem típica à primeira vista. Eu sou uma daquelas pessoas que nunca acreditaram no sobrenatural. Ou pelo menos, talvez eu acreditasse quando era criança. Mas fui deixando essas crenças para trás conforme fui crescendo. Eu simplesmente não via nenhuma evidência disso. E quando parei de acreditar em fantasmas, claro, passei a ter menos medo do que faz barulho à noite. Eu aluguei uma cabana com meu melhor amigo do ensino médio durante o meu 2º ano de faculdade. Nós estudávamos em faculdades diferentes, mas sempre nos certificávamos de voltar para passar tempo juntos durante o verão. No primeiro ano, tudo correu bem. Fizemos uma viagem de carro. No entanto, no segundo verão, eu estava um pouco cansada demais para fazer isso. As provas haviam me matado e eu só queria encontrar um lugar para relaxar. A ideia do Jack foi alugar uma cabana no meio da floresta e talvez fazer uma pescaria local. Chegamos à cabana sem vê-la antes, mas nenhum de nós ficou desapontado. O lugar era bem bonito. Tivemos um primeiro dia e noite realmente bons lá. Na segunda manhã, no entanto, eu acordei e fui até a cozinha. Eu havia comprado alguns sanduíches de micro-ondas para o café da manhã. Alguém claramente havia aberto a caixa e pegado um dos sanduíches. Eu não me importei. O Jack era meu melhor amigo, então não me incomodava se ele quisesse minha comida. No entanto, mais tarde, quando perguntei a ele como estava, ele indicou que não havia pegado. Eu achei que ele tivesse pegado e se esquecido, ou que ele não queria me contar. Isso parecia algo pequeno, certo? Bem, na segunda noite, acordei porque ouvi o Jack se mexendo na sala de estar. Ele normalmente dormia como uma pedra e tinha uma bexiga tão segura quanto o Fort Knox, então fiquei surpresa. Chamei e perguntei se havia algo errado, mas não obtive resposta. No dia seguinte, outro dos meus sanduíches havia sumido, e eu pensei que era apenas uma brincadeira do Jack, que insistia que não tinha pegado um dos sanduíches e que não havia se levantado no meio da noite. Eu realmente pensei que o Jack estivesse apenas brincando comigo. Isso até aquela noite. Eu estava dormindo quando ouvi um rangido, o que me acordou. Imediatamente olhei para a porta do meu quarto e vi que ela estava ligeiramente aberta. Alguém atrás da porta estava parcialmente visível e então bateu à porta. Levantei, corri para a sala de estar, esperando pegar o Jack espiando no meu quarto. Mas ele não estava na sala. Andei pelo corredor até o quarto dele e a porta estava ligeiramente aberta. Olhei para dentro e percebi que ele estava dormindo profundamente. Revisei a cabana, verifiquei que todas as janelas e portas estavam trancadas, então ninguém poderia ter entrado. Eu tive que voltar para a cama, sem encontrar nada. Mas foi difícil voltar a dormir naquela noite. Pela manhã, conversei com o Jack, que insistiu que não tinha se levantado durante a noite e que, se tivesse, definitivamente não teria ficado espiando em meu quarto. Nem que ele fosse algum estranho stalker que espiava os quartos das pessoas sem elas perceberem. Então ele sugeriu que talvez a cabana fosse assombrada. Eu ri disso, claro, não acreditando nessas coisas, mas acho que pela primeira vez na minha vida, comecei a pensar sobre isso. E quando fui dormir,
Já estava tão preocupada que não consegui dormir nada. Depois de virar de um lado para o outro por mais ou menos 1 hora, decidi me levantar e pegar um lanche. Às vezes, uma refeição quente ajudava bastante a me fazer dormir. Sonolenta, fui até o meu quarto e abri a porta. Imediatamente, do outro lado do quarto, vi algo se movendo. Parou de se mover quando eu abri a porta e rapidamente desapareceu, e eu ouvi um barulho de batida. Corri até a luz, acendi, e quando fiz isso, percebi algo que não tinha notado antes. Havia uma porta para o porão na área da sala de estar. Pus as coisas em ordem rapidamente. Corri até o sofá e empurrei-o sobre a porta do porão antes de correr para o quarto do Jack e contar o que eu havia visto. Alguém estava no porão da cabana e saía à noite. Falei sobre o sofá. O Jack era um cara bem grande e musculoso, e ele foi imediatamente, se sentou no sofá enquanto eu ia até o telefone para ligar para a polícia. A cabana era de férias, mas não ficava muito longe da cidade. A polícia chegou em menos de meia hora. Eles tiraram a pessoa do porão, e a revelação foi de uma mulher muito magra e com aparência doente. Ela estava morando no porão há um tempo, roubando comida das pessoas que alugavam a cabana. Aconteceu que ela era uma mulher esquizofrênica que estava indo e vindo de ala psiquiátrica. Ela foi levada de volta para um hospital psiquiátrico logo depois. Duvido que ela teria nos feito mal se tivesse querido. Ela estava apenas tentando sobreviver. Mas foi assustador pensar que, enquanto dormíamos, ela estava andando pela cabana comendo nossa comida.